Alô, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez gente, que habitou um dia conosco como Emanuel e que por graça vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/pibilondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que este programa se mantenha. Você sabe que nós temos custos, contamos com as suas orações, você sabe que nós temos lutas e você pode divulgar para que esse programa alcance um público cada vez maior. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre a vida autêntica da fé cristã. Quando se fala em fé cristã, não se trata de coisas notáveis que eu faça na praça, mas o que vivo no quarto com portas trancadas. Não é essa questão de show para ser aplaudido. É um estilo de vida discreto, mas tocante. É a vida da intimidade com Deus, onde nós experimentamos um relacionamento, ainda que esse relacionamento íntimo, interior, tenha proporções com outras pessoas. Nós vamos tocar em outros, mas não para sermos reconhecidos ou aplaudidos. Não é como eu prego no púlpito, mas é como eu vivo sem máscara nos bastidores. Não é a performance da passarela, mas o anonimato no camarim. Não são aquelas coisas que nós vemos e que o público está examinando, mas antes de tudo é aquilo que eu faço e vivo na intimidade com Deus. A conversa secreta é mais importante do que o discurso público. Os cochichos são mais reveladores do caráter cristão do que os relatórios. O que quero dizer com isto? Que aquilo que eu balbucio no ouvido de certas pessoas pode refletir muito mais do que aquilo que eu propalo assim a alto e bom som para tantos. É a vida interior que revela esta questão íntima. O nosso andar é um andar de mais intimidade e menos relatórios, porque nos relatórios eu posso mascarar o que eu vou dizer. O que eu não posso abafar são as minhas reações. Estas são mais autênticas. A vida espiritual é em solitude, embora ela se reflita em sociedade. Solitude é a solidão com Deus. Solidão é a solidão consigo mesmo. Quando nós estamos
solitários, nós estamos sozinhos. Mas quando nós estamos em solitude, nós estamos na companhia de Deus. Mas isto tem que se refletir de modo significativo no nosso relacionamento social. A oração de portas fechadas é mais significativa do que aquela propalada nos quatro cantos. Nós precisamos ter consciência disso. Deus jamais vê como nós vemos. Nós vemos a casca, Deus vê o cerne. Para nós o que vale é o verniz. Para Deus é o miolo, é o íntimo, é o interior. E é isto que faz a autenticidade do cristianismo. A vida interior tem mais valor do que a conduta externa. Você pode ter uma pessoa com uma conduta externa extraordinária, entretanto, ela não tem intimidade com Deus. Quando o profeta Samuel procurava um substituto para o rei Saul, que havia se corrompido, ele viu a boa aparência de um dos filhos de Jessé e ficou animado. Disse: este será o rei, eu estou diante do escolhido. A perspectiva do profeta foi que aquela estampa, aquela figura, aquele modelo seria exatamente aquilo que ele achava ser a figura, a pessoa do rei. O Senhor, porém, disse a Samuel, nós lemos isso em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Você está vendo que aqui nós estamos diante de outra realidade. Não daquilo que é visível, mas daquilo que está intimamente relacionado com a identidade da pessoa. A fé cristã não é tanto uma ação planejada, mas é o conhecimento da reação inesperada. É aquilo que está por detrás. A reação fala mais do que a ação. Não é a honra almejada, mas a humilhação desfrutada com contentamento. E isto marca demais o que se chama autenticidade. A autenticidade da fé. O cristão não vive para ser aceito por Deus, mas vive a partir da sua aceitação de Deus. Ele não é um executivo que tem que dar resultados. Ele é um filho que mostra a sua relação, seu relacionamento com o Pai. Sua conduta não tem como objetivo conquistar a aprovação divina. Tem, porém, uma motivação positiva a partir de sua aprovação pela graça. É algo que vem de Deus, movido por Deus. É isto que nós precisamos ganhar como experiência genuína de fé. Muitas pessoas estão preocupadas em levar uma conduta que, de certo modo, diga
que ele tem um relacionamento com Deus. Não que isso não seja muito importante, mas não é a partir disto. É a partir da relação que há com Deus que a nossa conduta pode ter significado. Nenhum cristão legítimo, ele busca os confetes humanos e nunca se melindra com a ausência de reconhecimento. Jesus era assim. Ele nunca reivindicava por holofotes. Quando ele fazia um milagre, ele procurava dizer para a pessoa: olha, não fale sobre isto, não conte a respeito disto. O cristianismo não é uma postura elevada, mas é um espírito quebrantado. Não é alguma coisa que nós vamos fazer para sermos estimados, mas alguma coisa que nós fazemos a partir da estimativa que Deus tem a nosso respeito, que é do seu amor. É isto que me empolga na fé cristã. E eu também não sou visto como cristão pelos meus direitos, mas pela minha renúncia. Não é pelo que eu vou levar de vantagem, é pelo que abro mão. Isto aqui mostra a autenticidade da nossa fé. Como eu estava falando há pouco, eu não sou visto como cristão pelos meus direitos, mas sim pela minha renúncia. Não é o quanto eu levo de vantagens, mas o quanto renuncio de mim mesmo. O quanto eu tenho da graça de Deus me levando a abdicar de mim. Foi assim que Jesus viveu e é assim que vamos dar testemunho da nossa fé nele. É por esse caminho. Jesus disse uma vez em João capítulo 5, versículo 30, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele está afirmando aqui categoricamente que a sua ênfase, o seu objetivo é procurar fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade. Muitos pensam que a oração do Pai Nosso é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E venha a ti o meu reino. Não é seja feita a tua vontade e nem venha a mim o teu reino, mas é venha a ti o meu reino. Nós queremos que a nossa vontade, que os nossos projetos, que os nossos planos sejam feitos. No reino de Deus, um coração quebrantado é realmente o único coração inteiro. É quando nós estamos inteiramente entregues ao seu comando. Integridade espiritual e quebrantamento são imprescindíveis na peregrinação rumo a Jerusalém lá do alto. Nós precisamos disto. Assim como Jacó precisou ser ferido na coxa para tornar-se príncipe real de Israel, nós precisamos ser crucificados com Cristo Jesus para poder entrar realmente na Assembleia dos Redimidos. Jacó
tornou-se Israel a partir do Jaboque, da passagem do riacho de Jaboque, onde ele foi ferido na coxa. Sem a comorte com Cristo, não há vida ressurreta. Sem sermos atingidos em cheio na nossa arrogância, não poderemos ser cristãos genuínos. A nobreza de Deus na terra, além de ser manca, traz os sinais marcantes dos cravos no seu caráter. Ele espelha o caráter de Deus através dos estigmas da cruz. A elite do povo de Deus claudica. É um povo quebrantado. Não este povo de nariz alevantado, ensoberbecido, comandando o céu, ou tentando comandar o céu, ordenando Deus, dando ordens para que Deus faça isto ou aquilo. Não é apenas a questão da ortodoxia da cruz que nos identifica como cristãos, mas também a ortopraxia do espírito da cruz. Ortodoxia significa a doutrina certa e ortopraxia significa a prática correta, a maneira de viver. Tanto uma quanto outra tem que estar coincidindo de tal maneira que nós reflitamos o caráter de Jesus Cristo em nosso modo de andar. A vida de um crucificado tem cicatrizes, tem as cicatrizes da cruz no seu modo de andar. Isto é de uma importância fundamental. Muita gente diz que é cristão, ele está na igreja, foi batizado, ele está lá, mas ele não espelha, de fato, o estilo de vida de Jesus. Ele não replica aquilo que se identifica como a vida de Cristo. É uma vida ensoberbecida. Os cristãos só podem participar das Paralimpíadas espirituais, porque eles foram e são marcados pelas marcas da cruz. Eles são mancos, são claudicantes, vivem de maneira dependentes da soberania de Deus. Nós não podemos olvidar isso jamais, senão nós vamos ter um cristianismo aí de elite ensoberbecida. E, na verdade, nós somos dependentes. Eu costumo assinar no meu blog como um mendigo da graça. Eu entendo que a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não estou falando de mendicância no sentido de dinheiro ou de riquezas deste mundo, mas a dependência. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que dependem espiritualmente da soberania de Deus. Os direitos humanos, eles fazem das aberrações morais uma cartilha de moralidade de um mundo caído. Aquilo que é mais aberrante hoje recebe aplausos dos direitos humanos. Aquilo que é mais contraditório hoje é defendido por uma gama enorme, porque tem direitos.
Por exemplo, esta atitude da pedofilia hoje, ela recebe milhões de investimento para projetar este contrassenso moral e é tido como algo de direitos e é defendido por muitos que se acham senhores do universo. Mas o Evangelho faz das vidas justificadas um motivo justificável de serem perseguidos pelo estilo santo de seu modo de viver. É uma santidade rejeitada, sim, mas esta é a característica da fé cristã. A palavra de Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. A palavra santo aí no sentido de separado e de único, sem esquizofrenia, sem dualidade, sem esta maneira de viver dupla, mas vivendo com inteireza de coração, com integridade. Um cristão autêntico, ele não tem direitos neste mundo, nem faz parte destes sindicatos morais e que são, na verdade, imorais. Ele vive de Cristo, ele vive por Cristo e ele vive para Cristo. Há uma correlação de ação e de relação que vai dar o objetivo final da vida cristã: viver para a glória de Deus. A sua única reivindicação é para viver para a glória de Cristo. E as consequências disto é muitas vezes viver no ostracismo para o mundo, viver fora dos holofotes, viver fora dos aplausos de exposição pública. Então, queridos, aqui fica a nossa palavra e eu espero, num próximo programa, encontrar com você para a gente falar de coração para coração. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Até o próximo programa.